Chegou o momento da mensagem, da palavra de Deus. E os irmãos, com toda a reverência, está aí o tema: o Senhor abençoa a nossa casa. É o Senhor que abençoa. Se não fosse o Senhor, nossa casa realmente precisa muito da bênção de Deus. Se o Senhor ele não guardar, a casa, em vão vigia a sentinela. Meus queridos irmãos, Provérbios capítulo 3. Sempre gostei do livro de Provérbios. E esse capítulo 3 vai mostrar quando as nossas casas são abençoadas, quando a gente obedece à palavra. É impressionante o que a gente encontra nesse capítulo 3. Ele tem 35 versículos. E os irmãos, se não leram, procure ler, porque realmente é uma fonte rica de conhecimento para todos nós. Provérbios capítulo número 3. Vamos ler apenas o verso 33. Provérbios 3, 33. Depois, em seguida, os irmãos, mantenham sua Bíblia aberta, porque a gente vai apresentar alguns tópicos de uma casa abençoada e aquela casa que não é abençoada. Provérbios capítulo número 3, verso 33. Eu vou ler, e você também pode ler com a sua Bíblia. Diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém ele abençoa, porém a morada do justo ele abençoa. Está aqui Provérbios capítulo número 3, versículo de número 33, vou repetir: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Esse texto, irmãos, ele é muito forte. Todo o capítulo 3 de Provérbios, ele vai concluindo com essa palavra que fala de uma casa maldita, de uma casa que não é abençoada, onde tudo dá errado, onde não há comunhão. Esse texto, na verdade, fala de dois tipos de casa. São dois tipos. E apresentam. É a Bíblia que fala de maldição dentro de algumas casas. Casas amaldiçoadas. Isso é muito forte, pesado. Mas existe casa que não tem a bênção do Senhor. E vamos explicar por que, segundo esse texto. Meus queridos irmãos, uma casa amaldiçoada e também tem uma casa abençoada. São duas casas que nós vamos falar de acordo com o texto que nós acabamos de ler. Jesus, no Sermão do Monte, ele chegou a falar sobre duas casas diferentes. Uma casa que não cai, pode vir a luta que vier, essa casa fica firme. Mas ele também apresentou uma casa que, apesar de aparentemente ser bela, mas essa casa cai. Aí você vai ver, a casa que não cai, você pode dizer, é a casa abençoada. E a casa que desmorona é a casa que não tem a bênção de Deus. E o que leva essa bênção, segundo Jesus Cristo, é a obediência à sua palavra. Todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, ele será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E essa rocha aí é Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem sustenta a nossa casa. Não é a tua sabedoria. Você vê isso em Provérbios. Ah, pastor, é porque na minha casa tem sabedoria. Não. É a graça de Deus. Inclusive, Provérbios diz que não seja sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e se aparta do mal. Então, é dentro desse texto que nós vamos ter uns detalhes, alguns versículos que falam sobre essa presença, essa bênção em nosso lugar. Quem é que abençoa? A gente vai ver em primeiro lugar, quem abençoa é Deus. Diga assim, quem abençoa? É Deus. É Deus que abençoa a nossa casa. É Deus que toma conta. É Deus que abençoa o nosso pão. Obrigado, diácono. É Deus que abençoa a nossa água. E eu digo mais, e é Deus que repreende a enfermidade do nosso meio.
Quantas casas foram abençoadas com a presença de Jesus Cristo? A gente lê sobre isso. A gente vai ver, por exemplo, tem várias. A casa de Jairo, não foi abençoada? Havia morte dentro daquela casa. Jesus chega e chega a vida. Quando Jesus chega na tua casa, chega a vida, chega a bênção, chega a ressurreição. Quem está morto dentro do quarto ou morto, vai se levantar. Então uma casa dessa é abençoada. A gente descobre, sem nenhuma inferência, o texto naturalmente dizendo que a casa abençoada é a casa que tem Jesus. É a casa que tem a presença do Espírito Santo. Tem as lutas, tem dificuldade, tem, mas tem Deus. Muitas são as aflições do justo, da casa do justo, mas o Senhor dá livramento. A tua casa tem livramento de Deus. Você pode dizer amém, irmãos? Livramento, porque é uma casa abençoada. Diga assim: a minha casa, digam assim, a minha família é abençoada por Deus. Vamos dizer amém? Fico feliz de dizer essa verdade. Ter uma casa abençoada. Dificuldade tem, a sua e a minha, mas tem a bênção de Deus. A bênção de Deus é que enriquece. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, a gente vê o Senhor abençoando as nossas casas, porque nós invocamos o nome do Senhor. Quem abençoa é Deus, e é Ele que emana todo o dom perfeito, toda a dádiva, vem do alto, vem dos pais das luzes, vem de Deus. Então, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Se tua casa não está recebendo a bênção, tem promessa, porque Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Então tua casa é bendita do Senhor, porque quem abençoa é Deus. Quem abençoa é Deus. E você vai ver o contexto geral. Existe lá no comecinho desse capítulo, na epígrafe, exortação da sabedoria e obedecer ao Senhor. É um segredo. Se você quiser bem, você vai comer o melhor dessa terra. Agora tem que obedecer ao Senhor, tem que andar em obediência. Muitas casas estão pagando preço porque estão na desobediência a Deus. Às vezes tem até para a igreja, às vezes tem até Bíblia, mas não obedece o Senhor. E a desobediência vai levar, ou levou nossos primeiros pais a serem expulsos do jardim, daquela bela casa, uma casa tão bonita, e o orgulho e a desobediência afastou aquele casal do jardim. Ainda hoje, muitas casas sem a presença de Deus é só confusão. Uma casa sem a presença de Deus é só trevas. Trevas, irmãos. Qualquer coisa um está engolindo o outro, não tem mais paciência, não tem perdão. Uma casa dessa não é abençoada. A casa abençoada é que tem a presença do Senhor, irmãos. Então aqui nesse texto, o propósito de Deus é abençoar a família. Sim ou não? É o propósito de Deus, é abençoar a tua casa. Não pense que Deus está querendo. É até pesado esse versículo, quando começa: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Esse perverso é alguém que rejeita Deus. Esse perverso é alguém que não obedece a Deus. Esse perverso é alguém que blasfema até contra Deus. Não tem Deus no coração. E tudo dá errado na vida dele. Anda nas trevas, porque as trevas cegaram os seus olhos. Anda com o príncipe desse mundo, com Satanás. Então o propósito de Deus é abençoar não só a minha casa, mas a tua também. A nossa casa, mas a gente tem comentado como Deus tem abençoado a nossa casa. E temos promessa de mais bênção do Senhor. Quem tem promessa, diga amém, irmãos. Amém. Promessa de Deus, de bênção do Senhor. Agora uma casa com rebeldia, irmão, isso é difícil. Nós precisamos estar em obediência. Em primeiro lugar, a casa abençoada, está claro, quem abençoa é o próprio Deus. Então esse propósito de Deus é abençoar a família. Durante todo esse mês a gente está batendo nessa tecla. Quem está vindo pelo matinal pela manhã, a gente se ajoelha, a gente molha o chão, lágrimas, pedindo a Deus pelas famílias. Talvez a sua ainda dormindo, talvez a sua já indo trabalhar, e aqui tem um grupo de irmãos clamando ao Senhor. O desejo de Deus, irmãos, é abençoar as casas. O desejo de Deus é abençoar os lares. Ele não quer um lar sem a bênção dele. Deus quer abençoar a tua casa. A Bíblia diz que na viração do dia, quem aparecia lá era o Senhor, para conversar com Adão, com Eva. Deus tem aparecido na sua casa na viração do dia, logo cedo. Sabe quando é que ele aparece? Quando a gente busca ele. A gente vai buscar o Senhor. Você abre a Bíblia, você ora, não sei se é manhã, tarde ou noite, qual é o seu horário de meditação, e você lê a palavra, e você ora, e você canta, você adora. Aquela casa tem um perfume. Já ouviu falar em casa perfumada? Quem tem casa perfumada aqui, irmãos? Esse perfume é Jesus. A casa se enche do perfume de Deus. É um tema de uma mensagem também.
Quase que eu trazia hoje essa mensagem, a casa perfumada. Eu disse, mas meu Deus, que coisa linda, não é? Quando uma casa tem a presença do Senhor, onde você se dedica, onde você o adora, onde você oferece a Deus. Então, se eu perguntar a você, quem é que abençoa a casa? Quem é que abençoa a casa? Em primeiro lugar, a gente percebe, tem tantos versículos aqui, irmãos, que o tempo não daria. O desejo de Deus, diga assim, o desejo de Deus é abençoar, mais ainda, a minha casa. Segundo lugar, como é que Deus abençoa? Que Ele já tem esse desejo, a gente já sabe. Mas como é que essa bênção de Deus vem? Temos algumas informações bíblicas aqui que nos ensina, e é muito inspirador quando olha a palavra de Deus, Deus abençoando. Por exemplo, no capítulo 42 de Jó, o prazer de Deus abençoar. Deus abençoou o estado de Jó, o último, melhor do que o primeiro. Aí você pensa, já passou meu tempo de eu trabalhar, eu agora estou velho. Pois Deus vai abençoar na tua velhice a tua casa, melhor do que o primeiro. Veja aí Jó, no capítulo número 42, versículo 12. A gente estudou bastante, né, sobre Jó, mas veja esse final de Jó. Assim, a igreja lê comigo, vamos lá? Assim abençoou porque veio a ter 6.000 camelos. Jó era muito abençoado. Isso depois da prova, irmão. Teve muito mais. Ainda mais, vamos lá. Versículo 13. Também teve o quê? Sabe o que a Bíblia está me dizendo aqui hoje? Que os filhos são bênção do Senhor. Se você tem um filho dentro de casa, tem uma filha, sabe o que tem lá? Tem a bênção de Deus. É bênção do Senhor. Digam assim, o meu filho. Digam assim, a minha filha. Digam assim, os meus filhos são bênção do Senhor. Então, Deus abençoou Jó com os filhos. Verso 14, vamos lá. Chamou o nome da primeira Gemima, o nome da Gemima, né, da primeira. Da outra Késia, da terceira Querem, Apuque. Mas tem mais coisa. Verso 15, a igreja. Em toda aquela terra... Quem é mais bonito? Eu sou mais seu filho dentro de casa ou da vizinha? Você acha quem é mais bonito? A sua casa, né? Nem na casa de Jó não tem mais ninguém. As corujas acham os filhos bonitinhos ou não? Acha. Não tem menino feio, não. A gente vê estranho no começo, mas Deus vai dando gás, vai acostumando, né? Mas são bonitos, irmão, são bonitos, né? Isso é só para a gente quebrar um pouquinho. Os filhos são lindos, herança do Senhor. Cada menino bonito. Às vezes o pessoal comenta que Isaías nasceu um pouquinho feio. Não nasceu não. Não, era lindo. Um pouquinho meio inchadinho o rostinho, mas foi melhorando. Depois ficou o príncipe, né? E até hoje está mais bonito ainda. Então veja, em toda aquela terra não tinha mulher mais bonita do que as filhas de Jó. Vamos continuar, verso 16. Depois disto, viveu Jó o quê? 140 anos. E ele viu o quê? E aos filhos... Vamos ver como foi a morte dele. Vamos lá? Então, Jó viveu bem. Deus está falando aqui que a nossa velhice vai ser melhor ainda. Nós vamos ver o que Deus está fazendo, as promessas de Deus. Você está com medo? Pois você vai ver coisa boa, porque quem prometeu é fiel. Então, assim, como é que Deus quer abençoar? Como Jó. Aí você vê o cuidado de Jó, o que é que Jó fazia? Levantava altar pelos seus filhos, orava pelos seus filhos. Isso deve estar acontecendo com você também. Deus promete abençoar, provisão. Lá no Salmo 37, varão, rapidinho, verso de número 25, dá para pegar? 37 e 25, o que é que o salmista diz? Vamos lá, todos juntos? Fui moço, porém jamais vi o justo... nem a sua descendência. Diga-se para o seu irmão assim: nunca você vai estar desamparado, nem desamparado. Nunca, muito menos vai mendigar. Você vai ter e está para emprestar e para ajudar, porque a bênção do Senhor está sobre a tua casa. Quem abençoa a nossa casa é Deus. Então, meus irmãos, como é que Ele abençoa? Abençoa. Esses textos bíblicos são vários aqui.
Lá, Ele abençoa nosso alimento, Ele abençoa nossas vestes, nosso calçado. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, diz que nem acabava o sapato demorou demais, daquele povo ali no deserto. Um sapato, ninguém tem sapato aqui de 40 anos, né? Se tivesse bazar, né, a gente não consegue ficar não. Mas o maior milagre não é o sapato se acabar, isso aí já é um milagre. É o sapato crescer com os pés do menino e ficar grande também. Porque vai ficando grande, né? É um milagre muito grande, porque nunca trocou calçado, nem tinha casa esposente, nem casa pio, nessas coisas. Era lá no deserto mesmo. E Deus abençoou. Olha, Deus vai abençoar a tua vida, teu pão, teu alimento. Jesus fala sobre provisão. Olhais o lírio do campo, olha as aves do céu. Deus abençoe, irmão. Se Deus cuida de passarinho, Deus cuida do campo, por que Ele não vai cuidar de você? Diga para seu irmão, Deus cuida de você. Deus está cuidando de você. Tem surpresa, tem porta aberta, tem graça, tem misericórdia. Deus, Ele tem algo novo para você. Então, como é que Deus abençoa? De várias formas. Esses textos bíblicos mostram que como Deus abençoa e deve nos motivar a querer mais Deus na nossa casa. Irmão, não expulse Deus da sua casa. Nunca. Há muitas pessoas que expulsam Deus dentro da casa. Veja esse versículo que é que diz assim, ó. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Uma família abençoada não esquece do ensinamento de Deus. Filho meu, guarda no teu coração. Uma família consagrada, abençoada, guarda o mandamento do Senhor. Porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão ano de vida e paz. Versículo número 3:3. Não te desampara a benignidade e a fidelidade. Escreve-a ata no pescoço, escreve na tábua do teu coração. Você vai achar graça, vai achar boa compreensão diante de Deus, diante dos homens. Uma família que confia no Senhor, espera no Senhor sem desistir. Essa música a gente cantou de Hildomar Nascimento. No versículo 5, 3:5. Veja o que é que diz 3:5. Uma casa abençoada. Olha como essa casa se comporta. Provérbios, capítulo 3, versículo número 5. Talvez esteja alguma dificuldade aí, né? Mas diz o seguinte: olha essa casa. Confia no Senhor, olha o conselho. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quem sustenta a tua casa não é tu não. Deus é que sustenta a gente para a gente sustentar a casa. Então é confiar no Senhor. Veja o verso número 6. Vamos lá, igreja. Reconhece-o e ele. Tem coisa troncha na casa. Reconhece que é Deus quem conserta. Deus vai consertar todos os caminhos tortuosos que tem na tua casa. Quem conserta é Deus. Então, meus irmãos, essa casa, ela tem a bênção de Deus e tem um propósito. Sabe qual é o propósito de Deus, irmãos? É abençoar. O tempo todo, a gente fala sobre a bênção do Senhor. Deus tem um propósito na minha casa, é abençoar. E eu estava observando que esse texto começa numa palavra pesada, sobre maldição. Esse texto começa falando sobre maldição. Há coisas em nossas casas que podem trazer maldição. Há algumas coisas que podem trazer maldição na nossa casa. Aí aqui o autor sugere algumas coisas na nota homilética aqui. Ele diz o seguinte: o que é que pode trazer maldição? Hábitos maus dentro de casa. Não agradece por nada, é reclamando. Cuidado com reclamando. Deus não gosta de reclamação, não. Teve gente que foi queimada no deserto por causa da murmuração. Quem foi queimado no acampamento, porque murmura de manhã, murmura de tarde, murmura de noite. Reclama de tudo, da comida. Está ruim essa comida. Está ruim o quê, irmão? Agradece a comida. Agradece o pão. Se tem a gente essa murmuração dentro de casa, não tem a bênção de Deus. Isso pode trazer maldição. Práticas erradas, costumes nocivos que acompanham o mundo. Tem pessoas que é de Deus, mas vivem com o comportamento do mundo. Você não é do mundo não, meu irmão. Então vigia. Você não é mais do mundo, Deus tirou você do mundo. Por que você quer viver com o comportamento do mundo? É muito estranha essa geração, o que está acontecendo com essa geração. Pessoas adotando o comportamento do mundo e querem trazer o comportamento do mundo para dentro da igreja. Não podem. A igreja é a casa de Deus, é a casa do Senhor, é a casa dos santos, é quando a gente adora e glorifica o nome do Senhor. Então, os costumes do mundo, malignos, fica lá. E aqui Deus, Ele vai fazer coisa nova na tua vida. Eu me lembro que teve um tempo da Copa do Mundo, e o Brasil foi campeão. Ronaldo, o fenômeno, né, chamado fenômeno, ele cortou o cabelinho Cebolinha. Você lembra disso? Tinha tanto irmão com cabelo Cebolinha. O pessoal nos tanto traz o costume do mundo, irmão. É até uma mulher vestiu com a Cebolinha, fica feio demais. Horrível. E ele era feio ainda, até hoje, né? E com aquele cabelo, irmão, só o sangue. Então, o propósito de Deus, mas a gente tem que deixar as coisas do mundo.
a falta de perdão traz tristeza dentro da casa. Uma família que não perdoa um ao outro, traz tristeza, não traz bênção. Porque não perdoa, não aprendeu a abraçar, dorme com raiva, acorda com raiva, passa um tempo, está na hora de perdoar. Diga assim para teu irmão, está na hora de perdoar. Está na hora de perdoar. Se a gente quiser a bênção, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem? Dentro da família, gente, isso aqui não perdoa. E vive dentro de casa de mal, fala com nada, né? Uma história que o camarada quando ia comer, chegava na mesa e batia no prato, mas não falava com a mulher. A mulher terminava primeiro aquele almoço, ficava na porta para tomar um ventinho, e ele não queria pedir licença para passar. Pegou um dia, ele pegou um dinheirinho e fez outra porta. Ficou com a chave. Isso é uma ignorância tão grande, né, irmão? Só para não pedir, dá licença aí, minha filha, que eu vou passar. Fez outra porta da frente, ficou feia a casa, 2 portas. Ele falou, eu quero ver alguém sentar agora na frente da minha porta. Só para não pedir licença. Isso é uma história um pouco meio esquisita, nunca mais esqueci disso. Ficou na minha mente, eu achei muito estranho. Mas a irmã já quer terminar, 9 horas, né? Olha aí, ó. Propósito de Deus é abençoar. Diga para seu irmão, o propósito de Deus é abençoar. A maldição vem muitas vezes que nós estamos envolvidos com música. Gente, música do mundo, ídolos, tanta coisa. E o pessoal escutando, se deliciando nessas músicas que não tem nenhuma inspiração de Deus. E fica curtindo essas músicas. Trazendo para dentro de casa, jogos de azar para dentro de casa. O jogo de azar está dando azar na tua vida. Trazendo maldição para a tua casa. Acaba com isso e desliga desse jogo de azar. É sério, irmão, está na Bíblia. Infelizmente, muita pessoa insiste, querendo ficar rico. Tu vai morrer, não vai ficar rico. Só vai vir azar na tua vida, porque está jogando um jogo de azar. É o azarento. E não vai ser abençoado. Isso tem acontecido em umas casas que era para receber. Sabe o que é que vem? Enfermidade, doença, coisa ruim, desentendimento, briga, porfia, tudo isso. Aí ele diz mais coisa ainda, ó. Filmes, cuidado no filme que você reúne sua família para assistir. Ou não? Assiste um filme ali, uma série, aquela série é boa, está edificando o quê? Se não presta, então apaga tudo. Novelas, ídolos, tantas outras coisas, irmãos, inconvenientes, precisam ser removidas. Precisa ser afastado da tua casa, porque a tua casa é um ambiente santo. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Já quero concluir. A gente vai ouvir uma música, né? A gente vai concluir. A família que habita dentro dessa casa é abençoada. E Deus quer fazer muito mais. Deus pode abençoar a nossa casa, assim como Ele abençoou a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a casa de Jacó era dificuldade, viu? Essas 12 tribos, mas Deus, Ele prometeu a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus entrou na casa de Zaqueu, abençoou. Sabe o que Deus disse a Zaqueu? Hoje houve salvação nessa casa. Quando há salvação na casa, a bênção do Senhor. Você tem alguém na sua família que não é salvo? Então não entenda as coisas do céu. Não entenda as coisas espirituais. Deus entrou na casa de Jairo. Tem aqui o texto para ler. A história de Jairo é linda. E foi lá, tirou a morte lá dentro. Sabe onde a morte estava instalada? Dentro do quarto dos filhos. Você tem em casa filhos mortos? Porque não serve mais Jesus. Está dentro do quarto. É uma tua de morto. Espiritualmente falando. Não serve a Jesus. Não vem para a igreja, não escuta nada. Tem Bíblia, mas não lê. São pessoas mortas, sem vida. E às vezes sabe onde está? Dentro da tua casa. Deus quer abrir janelas do céu. Com maldição sois amaldiçoado, diz o Senhor, porque a mim me roubaste. Casa que anda roubando a Deus. Malaquias diz isso. Não são abençoadas. Com maldição sois amaldiçoado, ele diz. Quando você retém o que é de Deus. Está no Antigo Testamento. Quantas pessoas deixam de receber a bênção do Senhor porque vive amarrado, nunca consegue cooperar na obra do Senhor. É um tema para uma mensagem só, muito grande. Sabe o que é que Deus quer? Eu vou terminar com essa palavra, você vai gostar. Deus quer abrir as janelas do céu para você e derramar bênção sobre tal medida que venha maior abastança. Mas cadê você dar lugar? Temos que dar lugar a Deus. Vamos ficar de pé. Conclusão. Como fazer para ser abençoado? Você quer a receita? Como fazer para ser abençoado? É pedir a Deus, é se humilhar diante dele, é obedecer ao Senhor.
Nesse capítulo 3 diz assim, ó: honra o Senhor com teus bens. Capítulo 3, versículo 9. Você tem honrado a Deus? Olha para mim, por favor. Não conversa agora não. Está terminando, aí você conversa. Você tem honrado a Deus com seus bens? Olha o que vai acontecer. Vê aí, 3:9, por favor. 3:9 de Provérbios. A igreja pode ler comigo, vamos lá? Honra ao Senhor e com as primícias. Se a gente fizer isso, o que é que vai acontecer? Verso 10. E se encherão. Você até tem o que comer em casa, mas não está transbordando. Está numa pindaíba danada. Porque muitas vezes falta a nossa fidelidade a Deus. Começa a pensar sobre isso. Deus quer mudar essa história. Deus, Ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Eu vejo muito na Bíblia falar sobre isso. Ah, pastor, é prosperidade. Sim, o povo de Deus prospera. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Família que se senta com outra família e leva até bebida em casa. Não entre bebida dentro da tua casa, meu irmão. Ei, não entra bebida na tua casa. Ainda você faz um ponchezinho, está repreendido. Como fazer para ser abençoado? Pedir ajuda. Pede ajuda de Deus. Ele é quem abençoa.